Olha a frieza desse cara. O cara tá num estabelecimento comercial, me parece ali um restaurante e tal. Ele abre o caixa como se nada tivesse acontecido. Não é um restaurante, é uma loja de peças, né? Lá. O cara vai lá, não tem ninguém. Acho que o pessoal tava ali no cantinho, sei lá, fazendo alguma coisa. Ele vai lá, abre e aí, ó. Olha lá, deixa eu ver se essa peça aqui, essa peça é a mesma que eu posso pegar aqui, não sei o que e tal. O cara de pau. Aí você me pergunta, Paulo, o que vai acontecer com ele? Eu te conto os detalhes daqui a pouquinho aqui dentro do nosso Band Cidade. Uma ótima tarde para você, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Paulo Carneiro com você até as 2h30 da tarde. Ó, liberado para você, você viu o Theo falando, tem R$300 em grana viva para você no nosso Pix do Carneirinho. Daqui a pouco eu te conto tudo, mas vamos girar pelas ruas da cidade, porque aqui a informação não para, meu povo. Olha ele aí, ó, o nosso Carneirinho, daqui a pouco eu trago para você notícias também, né? Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais e a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Pelas ruas de Goiânia, os nossos repórteres trazendo tudo o que acontece. Deixa eu ver quem é que tá comigo aqui hoje. O Wendel Pasquetto e Patrícia Santoro. Ô Pasquetto, conta pra mim como é que foi a sua manhã e o que você destaca pra gente na tarde de hoje, de quinta-feira. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Probleminha no áudio do Pasquetto, daqui a pouquinho eu vou com o Pasquetto, me dá aqui a Patrícia Santoro. Ô Patrícia, manhã produtiva, conta pra gente o que vem por aí. Boa tarde pra você. Boa tarde, Paulo Carneiro. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Olha, hoje a gente vai trazer o resultado de uma operação, no mínimo curiosa. Isto porque um homem se passava por funcionário público e ligava para varas judiciais se passando por uma juíza. É isso mesmo que você e a nossa audiência escutou. O homem se passava por uma juíza para obter informações sigilosas e até fazia ameaças com os servidores caso não obtivesse as informações que ele desejava. Mas é claro, né, que não deu certo não. Essa operação foi deflagrada. A gente traz logo mais os detalhes e todas as informações sobre esta e outros assuntos aqui no Band Cidade. Tá certo, Patrícia. Agora sim, já conexão restabelecida com o Pasquetto. Ô Pasquetto, conta pra gente o que vem por aí nessa quinta-feira com você. Ô Paulo, eu sou novo nisso, viu? Eu tenho que aprender que eu devo ligar o microfone para falar contigo aí, com todo mundo nos acompanhando. Me desculpe, um abraço para você, boa tarde para todo mundo acompanhando aqui o Band Cidade. O assunto é muito sério, que nós vamos trazer daqui a pouquinho, viu, Paulo? Sabe aquele médico, cirurgião, William Pires, que ficou muito conhecido por arrematar encontros com personalidades como a Virgínia, que é a nora do Leonardo, e também o jogador Neymar? Ele, esses dias, foi acusado de tentar fraudar seguradoras em uma operação da Polícia Civil. Agora, uma outra denúncia contra ele, muito séria, em que ele fez uma cirurgia numa paciente e ela ficou com sequelas. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes aqui no Band Cidade, ok, Paulo? Tá certo, Pasquetto. Gente, isso é sério, hein? Daqui a pouquinho o Pasquetto, Patrícia também de volta. Chega o nosso Leonardo Miguel. Enfim, muita gente aqui pra gente bater papo, tá? Obrigado você que tá aqui de olho no nosso Band Cidade. Meu povo, hoje também a gente vai falar sobre política. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o Leandro Vilela. Então você que tá aqui de olho no nosso Band Cidade, você tá em Aparecida de Goiânia, você mora por aí, você quer mandar a sua mensagem também, já coloca na tela, porque eu quero que as pessoas participem. Outro dia recebi o Leandro Vilela lá na Rádio Sucesso, no Jornal do Sucesso, muita gente participando hoje também, 998381717 já ao vivo, tá? A polícia concluiu que o motorista que atropelou e matou o vigilante Clenilton Lemes Correia, de 38 anos, na GO 020 aqui em Goiânia, estava bêbado e dirigia em alta velocidade. A gente meio que sabia disso, diante de tudo que foi apresentado na época, né? Mas é claro que tem que passar por uma perícia, é claro que tem que ter laudo, né? Então tudo certinho. Vamos entender essa história e saber o que acontece a partir de agora com esse motorista que atropelou e matou o vigilante. Olha só. O motorista Antônio Chelsea Neto, de 25 anos, dirigia bêbado e em alta velocidade quando atropelou e matou o vigilante Clenilton Lemes Correia, de 38 anos, na GO 020 em Goiânia, no dia 9 de junho. Assim concluiu a Polícia Civil, que indiciou Antônio por homicídio doloso e embriaguez ao volante. No acidente, a vítima estava em sua moto indo trabalhar e foi arrastada por 200 metros. O inquérito também mostra que Clenilton não morreu na hora.
certeza de que a vítima estava com vida, em virtude de que as testemunhas que vieram depois que prestaram socorro conseguiram ver que ela estava se movimentando, ela não falava, mas estava se movimentando. Primeiro foi feito o primeiro socorro por um corpo de bombeiro que estava passando no local. Posteriormente chegou o corpo de bombeiro, ainda prestou socorro para só depois afirmarem o óbito. A delegada Ana Cláudia Stoffel ainda acrescentou que o socorro imediato à vítima, não prestado por Antônio Chelsea Neto, que fugiu do local, poderia ter salvo a vida de Clenilton. O que eu posso falar é não que ele poderia ter sobrevivido, mas com certeza ele teria feito o que deve ser feito, porque a gente falar que ele poderia ter sobrevivido é muito técnico para isso, né? Mas como ele estava com vida, às vezes o socorro imediato acaba salvando uma pessoa. E elementos comprovam que o motorista Antônio Chelsea Neto estava embriagado. Um vídeo mostra ele bebendo antes do acidente. Um agravante, segundo a Polícia Civil. Somado ao fato dele praticar o homicídio do dolo eventual, que é mais grave, né, e que vai gerar consequências maiores, o que foi acoplado a isso foi a embriaguez ao volante, em virtude de que é um crime autônomo e que também foi comprovado nos autos. A perícia também apontou que o motorista tinha boa visibilidade, que a rodovia estava devidamente iluminada e que, embora a velocidade exata do veículo na hora do acidente não possa ser concluída, Antônio estava acima do permitido. A velocidade exata do veículo ela não pode ser calculada, né, devido a uma série de fatores, mas a velocidade da via era 80 km por hora, regulamentada por placas de sinalização, inclusive com medidores de velocidade nas proximidades, e o veículo apresentou uma velocidade total bem superior àquela mínima que nós consideramos ali no local, e a mínima é 76 km por hora. A mínima e uma velocidade razoável seria do veículo, do momento do desacoplamento, seria na faixa de mais de 90 km por hora. Então a gente tem aí uma perda de energia anterior, uma perda de velocidade muito anterior, que indica uma velocidade bem acima da velocidade da via. Em nota, a defesa de Antônio Chelsea Neto disse que seu cliente não foi ouvido, que não teve acesso ao relatório policial e que não soube quais critérios científicos foram utilizados pela perícia. Antônio Chelsea Neto foi preso horas depois do acidente, no dia 9 de junho. Passou por audiência de custódia e 2 dias depois foi liberado pela Justiça. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Em um vídeo enviado para a produção da TV Sucesso Band após a conclusão do inquérito, a família de Clenilton agora espera por justiça. Que a justiça seja feita, porque foi concluído que ele estava dirigindo embriagado, em alta velocidade, bateu no meu cunhado, não deu assistência, correu, não deu socorro para ele. Então o que nós queremos é justiça, que a justiça seja feita. Vocês, senhores advogados, rever esse caso, entendeu? Que ele tem todos os requisitos de ser preso. Provada que realmente o motorista que atropelou o meu irmão, né, tinha ingerido bebida alcoólica, estava sob efeito de álcool, e sabemos que isso é um crime, né? E eu quero aqui pedir, né, às autoridades, juízes, promotores, os desembargadores, que possa rever esse caso e que a justiça seja feita, né? Isso não vai trazer o meu irmão de volta, né? Mas dar uma tranquilidade na gente, sabendo que há justiça, né, no nosso país. A pergunta que eu faço para você que está em casa, que eu fazia aqui nos bastidores se fosse o Clenilton que tivesse atropelado e matado o Antônio, você acha que o Clenilton estaria preso? Óbvio que sim, né? Então você tem um filho de papai de 25 anos que mora ali na região dos condomínios. Paulo, isso é pecado? Não, não é pecado. Mas o cara tava chapado, porque a gente já tinha mostrado aqui as imagens dele lá no Marista enchendo a cara, né? E deve estar me assistindo agora, porque de vez em quando gosta de ver também televisão, porque tá em casa. O Clenilton tá morto. O Clenilton tá enterrado. A família do Clenilton não pode visitar ele na cadeia. A família do Clenilton não pode estar em casa com ele, porque ele tá morto. Você tá em casa, né? Tava numa Mercedes que tava cheia de multa, né? Passou, atropelou o cara que estava indo trabalhar às 6 da manhã
E eu tenho um recado, o senhor Antônio Neto, talvez o senhor não saiba disso, ou deve ter ficado sabendo, porque foi difundido isso. O Clenilton, esse que você está vendo aí na imagem, ele tinha 2 filhos. Um adolescente e um garotinho de 5 anos. Ele era o esteio da casa. Só ele trabalhava na casa. O filho dele, no dia que ele foi sepultado, de 5 anos, nem sabia que ele tinha morrido ainda. Ficou esperando. E o papai não vai voltar do trabalho enquanto o senhor, 72 horas depois que matou e atropelou e matou esse vigilante, estava solto. Né? Agora, a gente tem uma pressão da imprensa, e aí é preciso que respeite o trabalho da imprensa profissional, que mantém na cadeia aquele covarde lá de São Paulo, o cara da Porsche, que bateu no motorista de Uber e matou ele também. É o único que está preso que eu conheço. Você conhece alguém que atropelou, matou e está preso? Eu não conheço ninguém, só esse cara da Porsche. E o Antônio aí, que agora com a conclusão do inquérito, a gente espera que volte para a cadeia. Apesar de eu achar que não vai, né? Mas tudo bem. Uma operação cumpriu buscas contra um suspeito de se passar por uma juíza para obter informações de processo. O povo também... Eu vou te contar uma coisa. Bom, ele coagia os servidores, chegando a ameaçá-los de exoneração para conseguir acesso às informações confidenciais. Ô Patrícia, então quer dizer que o cara falava assim, meu irmão, eu sou juíza, quer dizer, se passando por outra pessoa, e se você não me der tal informação, você vai pra rua. É isso? Conta pra gente. Exatamente, Paulo. Essa operação foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, justamente em desfavor desse indivíduo que se passava por uma juíza de direito. Então ele ligava nas varas judiciais, exigindo ali informações sigilosas. Pelo visto, com muita autoridade falando, né, com esses servidores, já ligava lá e pedia, e quando os servidores se negavam, eles eram ameaçados até de exoneração. E isso levanta também um questionamento aqui pra gente, né? Faz a gente refletir, porque às vezes a gente precisa de um serviço e a gente vai ligar para pegar algumas informações. E aí o atendente passa ali alguns minutos conferindo todos os nossos dados, nome completo, toda a nossa documentação, e às vezes a gente fica chateado porque a gente queria logo resolver o problema. Mas aí acontece que é uma exigência natural para justamente evitar que outras pessoas estejam se passando por nós, que tirem vantagem ali em nosso nome. Nesse caso, a polícia, né, que cumpriu esse mandado de busca e apreensão aqui na cidade de Goiânia em desfavor desse suspeito, está apurando todos os fatos, porque eles querem saber, esses processos, né, que ele gostaria de ter acesso, são processos em relação a ele próprio, ou ele estaria ali beneficiando a terceiros? Agora, esse é um velho conhecido da polícia, viu? Já que há um outro inquérito contra ele de estupro de vulnerável. Nesse caso, né, quando ele ligava para essas varas judiciais se passando por uma juíza de direito, ele deve responder por contravenção penal, quando ele se passa ali por um funcionário público. As penas podem chegar até 5 anos de reclusão. Volto com você, Paulo. Obrigado, Patrícia. Não dá, né? O cara se passando por outra pessoa, né? Ah, eu sou juiz e tal. O que tem de mala por aí, gente? Então, cuidado com esses processos, com tudo que vem pela internet, tudo que vem pelo telefone e tal. Tem que tomar cuidado, porque o que tem... E esses caras, mulheres, homens e tal, que aplicam golpes, eles têm os caminhos para poder te ludibriar, para poder passar o mel e levar o seu rico dinheirinho, nesse caso, tentar aí abusar dos servidores. Um médico goiano, conhecido como médico das estrelas, está sendo acusado de causar necrose em pacientes após a lipoaspiração aqui em Goiânia. O Wendel Pasquetto. Ô Pasquetto, eu me lembro de alguns casos, e esse é um daqueles casos que teve uma grande repercussão aqui, né, em todo o Brasil, na verdade, né? Infelizmente, mais gente que busca um procedimento estético acaba tendo problema. As novidades desse caso com você, vamos lá. Ô Paulo, isso é uma grande discussão hoje em dia, né? Pessoas que buscam o corpo perfeito e aí não tomam referências dos médicos sobre o procedimento pós-operatório, outras situações, não fazem a conta como ela deveria ser feita e depois sofrem com as sequelas, né? E tem também o lado da irresponsabilidade, da falta de técnica e perícia dos profissionais que se dizem médicos, ou que são médicos, porém não são habilitados para tais procedimentos, né, Paulo? Como você disse, esse médico goiano é o William Pires, ele tem 37 anos e recentemente ele ficou bem conhecido por
por participar de jantares beneficentes e arrematar encontros com celebridades aqui no Brasil. A principal delas, o Neymar, né? Que deixa de ser uma celebridade apenas aqui no Brasil para ser uma celebridade mundial. Ele gastou uma grana para se encontrar com o Neymar. Depois ele gastou uma grana também para ter um encontro, um almoço ou um jantar com a Virgínia Fonseca, que é aquela influencer que tem milhões de seguidores nas redes sociais e nora do cantor Leonardo. Pois bem, ele ficou muito conhecido e aí começaram a pipocar denúncias contra esse médico. Essa é referente a um procedimento de lipoaspiração que ele fez nas costas e na barriga de uma paciente em setembro de 2020. E ele responde por uma ação cível. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal Metrópolis, que fica em Brasília. A paciente foi identificada como Sayara Carita, ela tem 29 anos e é empresária. E afirmou ao site que tem que lidar todos os dias com as cicatrizes deixadas pelo suposto erro profissional. Essa falha teria ocorrido ao manipular as chamadas cânulas usadas nesse procedimento, como eu disse, em setembro de 2020. Ela entrou com essa ação contra o médico, como eu disse, é um processo cível. A cirurgia à época custou cerca de R$15 mil e a Sayara passou então a observar diversas feridas pelo corpo durante o período de tratamento e estranhou o resultado. Quando ela consultou o William mais uma vez, ele afirmou que tais reações nunca haviam ocorrido nos pacientes ou nas pacientes que ele atendia, mas confirmando que ela poderia ter tido necrose e também queimaduras. Em nota, a assessoria do William Pires apenas lamentou o ocorrido e se limitou a dizer que esse processo está correndo sob segredo de justiça. E não há nada ruim, né, Paulo, que não possa ser piorado, porque recentemente o William Pires, o médico, foi citado também na Operação Navio Fantasma. Ele é investigado, aliás, já foi condenado por associação criminosa e estelionato após, segundo a Justiça do Distrito Federal, ele ter arquitetado, junto com outras 6 pessoas, diversos acidentes e incêndios em veículos e embarcações para fraudar seguradoras. Paulo, essa é a situação envolvendo esse médico, o médico das celebridades, William Pires. Agora essa ação cível dessa paciente que ela diz, né, ter sofrido sequelas após um procedimento de lipoaspiração com esse médico. Paulo. Obrigado, Pasquetto. Gente, é o que a gente falava aqui, né? Impressionante como é que esses caras têm acesso a tanta gente famosa, como é que tem uma ascensão se, para muitos pacientes, depois que o cara ficou famoso, arrematou lá jantar com a Virgínia, começam a aparecer os problemas que ele teve, né? Vamos continuar de olho aí, se você também, porque assim, às vezes através da denúncia, quando mostra na TV, no rádio, outras denúncias aparecem e acabam engrossando contra o cara. Então, se você que está me acompanhando aí sabe de alguma coisa que a polícia precisa saber, faça a sua parte, tá? Ó, 12h49, hoje é dia do nosso quadro De Olho na Política. De Olho na Política no ar, e eu convido você de Aparecida de Goiânia para participar do nosso bate-papo, que a gente está recebendo aqui o Leandro Vilela, que é pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia pelo MDB, com apoio do União Brasil. Pré-candidato, boa tarde, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro, boa tarde a todos os telespectadores, a toda a população da nossa querida Aparecida de Goiânia. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na Band, estar aqui de olho na política, nesse programa aí, podendo tratar sobre os assuntos e interesses da nossa querida cidade de Aparecida de Goiânia. Candidato, vamos começar falando sobre essa movimentação, né? Nós tínhamos aí, num primeiro momento, é claro que antes da convenção ou das convenções finais, muitos cenários vão se desenhando, mas a gente tinha uma movimentação com o atual prefeito,
o Vilmar lá de Aparecida, que seria o candidato, e de repente numa conversa política em pesquisas internas, o nome do senhor surge. E eu queria que o senhor falasse sobre essa costura. Como é que surge o nome do senhor para essa candidatura à Aparecida de Goiânia? Bem, Paulo, como que começou a minha história com a Aparecida de Goiânia? Quando em 2008 o Maguito Vilela, que é meu tio, irmão da minha mãe, né, com quem eu ingressei na vida pública, é candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia. É eleito, em 2009 ele começa a governar Aparecida de Goiânia. Paulo, e eu já era deputado federal à época, né? Então eu era deputado federal e o nosso gabinete se tornou então a Casa de Aparecida em Brasília, em busca de investimentos, obras e recursos que puderam fazer uma transformação definitiva na vida da população e da cidade de Aparecida de Goiânia. Como se deu isso, Paulo? Aparecida, me lembro muito bem, quando o Maguito chegou ao governo, só tinha 23% das ruas habitadas pavimentadas, só tinha 50% de água tratada, só tinha 15% de rede de esgoto, só tinham 9 CIMEIs, 9 creches, só tinham 9 postos de saúde numa cidade com 500 mil habitantes. Uma cidade com 500 mil habitantes à época não tinha um hospital público. Tudo era recorrido a Goiânia, Paulo. Tudo era recorrido a Goiânia. Bom, o que é que nós fizemos? Nós pulamos para dentro, fomos para cima com o Maguito, sabia que o desafio era muito grande e Aparecida vivia um passado sombrio, difícil, com as velhas práticas de políticas e de gestão. A cidade estava tomada pelo mato. Eu me lembro disso. De cara, Maguito comprou, Paulo, 25 tratores com roçadeiras para roçar a cidade e começando aquela coisa, e me demandando. O senhor trabalhando como deputado e ele prefeito de Aparecida de Goiânia. Justamente isso, né? E pavimentamos dezenas e dezenas de bairros com recursos que nós viabilizamos. Conseguimos de uma vez só à época a construção de 21 CIMEIs, 21 creches. Nós conseguimos à época a construção e liberação de 28 postos de saúde, está lá todos instalados, 3 UPAs, a construção do HMAP, depois veio o prefeito Gustavo Mendanha, colocou em funcionamento e equipou, e hoje está lá com a gestão do Albert Einstein, que foi o primeiro público do Albert Einstein do Brasil, uma gestão extraordinária, né? E hoje o prefeito Vilmar Mariano dando sequência nesse trabalho, nessa gestão. De forma que foram os desafios que nos levaram a isso. Bem, aí depois eu fui candidato à reeleição de deputado federal. Nessa hora fui apoiado também com reconhecimento da população de Aparecida e tive ali mais de 20 mil votos para deputado federal, Paulo. Então, aí se deu esta nossa relação com Aparecida. Bem, agora, quando inicia-se um processo de discussão sobre tudo isso aí, colocaram o meu nome nas pesquisas. Sim. Eu já havia afastado da vida pública como mandatário há 9 anos e meio. Estava lá no Detran, diretoria de operações, ajudando o governador Ronaldo Caiado, fazendo parte da sua equipe de governo. Quando recebi, então, este convite e essa missão diante de um cenário político colocado lá, volto a repetir, com práticas essas que não são corretas e decentes, práticas que nós estamos vendo por aí, Paulo, onde as pessoas tentam comprar consciências e não conquistar consciências. E é assim que eu quero fazer. Eu não vou comprar nenhuma consciência, eu quero conquistar consciências naquilo que nós temos a fazer por Aparecida de Goiânia, que foi aquilo feito por Maguito Vilela, por Gustavo Mendanha e por Vilmar Mariano. É desta forma, é conversando, dialogando, construindo, convergindo, unindo esforços, Paulo, em busca daquilo que a Aparecida merece, em busca daquilo que os aparecidenses merecem e precisam, assim como fez Maguito Vilela. Porque eu não teria o direito, Paulo, de não honrar o legado de Maguito, de não honrar aquilo que Gustavo e Vilmar Mariano está fazendo e entregando para a cidade. De forma que é assim que se deu, é assim que nós estamos nos colocando, nos comportando, nos apresentando com o objetivo de que as pessoas possam avaliar o meu nome, o meu passado, a minha história, a minha conduta de vida pessoal, a minha conduta de vida pública naquilo que eu quero fazer por Aparecida de Goiânia. A gente tem em Aparecida de Goiânia uma das cidades mais importantes do estado de Goiás e passa realmente por essa transformação. A gente até falava outro dia no rádio, isso é fato, independente de
partido político, de amor, que você tem aí, ideologia. O Maguito é um divisor de águas na vida de Aparecida, né? Sem dúvida. Nesse legado de construção, de tudo que foi feito em Aparecida. Inclusive, convido o pessoal de Aparecida a participar, se você que estiver me acompanhando. E uma cidade que cresce, uma cidade que tem o desenvolvimento que a Aparecida teve nos últimos anos, tem problemas, né? Muitos desafios, viu, Paulo? Eu gostaria de saber como é que o senhor encara o principal gargalo. Primeiro, como é que o senhor avalia essa gestão feita pelo Vilmar Mariano e de que forma, qual será a bandeira que o senhor vai empunhar nessa caminhada até caso seja eleito na Prefeitura de Aparecida? Bem, o Vilmar faz uma gestão excelente, com várias entregas, está recapeando muito a cidade, asfalto em diversos bairros, muitas obras sendo feitas, entregues, praças, urbanização, iluminação, e isso tem sido feito uma entrega aí valorosa à população e à cidade. Mas os desafios são grandes, são muitos, os recursos da Prefeitura não são suficientes, e aí nós contamos e temos o apoio do governador Ronaldo Caiado, que está conosco nesse projeto, está conosco nessa missão, é nosso parceiro e eu já recorri a ele, que preciso muito do Estado para que nós possamos vencer esses desafios. Assim como vou buscar no governo federal, aonde tem o trânsito, sei como trabalhar, fui deputado federal por 12 anos, por 3 mandatos, Paulo, e vamos buscar mais recursos para esses investimentos, assim como fez Maguito Vilela, né, recorrendo sempre ao governo federal à sua época. De forma que nós precisamos... Como que é a receita do bolo, Paulo? Você disse, mas você está falando que resolve como? Nós precisamos de criar condições de receita. Como que nós vamos fazer? Ampliar o nosso pátio industrial, trazendo mais empresas que vão gerar mais receitas, mais emprego e fortalecer a economia da nossa cidade para que a cidade seja independente econômica e financeiramente para fazer os investimentos necessários. E aí nós podemos aplicar aquilo que nós precisamos fazer. Como fazer isso? O Dianote, que é onde tinha o presídio semiaberto, o governador já determinou, já tirou, está lá ampliando, construindo o Dianote, que é o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira, para a instalação de mais 359 empresas, 359 parcelas para a instalação. Veja quantos mil empregos nós não vamos gerar, quanta receita não vai incrementar na economia do município, Paulo. E isso é um diferencial. Agora, para isso, nós precisamos desburocratizar, Paulo. Nós precisamos de facilitar os processos e procedimentos. Na abertura de empresas CNPJs, que houve um avanço significativo de Maguito para cá, é outra história. Nós precisamos os alvarás, licenciamentos. Eu vou implantar, quero chamar para uma discussão o Ministério Público e o Poder Judiciário, para que nós possamos fazer as coisas sobre 4 mãos, para fazermos uma simplificação no sistema, dentro de uma legislação, é claro, né? Inclusive implantando a autodeclaração em alguns procedimentos para facilitar a vida do empresário, do comerciante, do industrial. Nós precisamos de criar alguns polos regionais também para que as pessoas fiquem nas regiões e aí isso também é importante. Nós precisamos de criar uma estrutura regional de equipamentos que fiquem na região para atender a zeladoria, o embelezamento da cidade, a melhoria disso, que é plantar flores, manter os canteiros urbanizados, arrumados, trocar toda a iluminação de Aparecida, toda precisa ser substituída e nós vamos fazer isso. De forma, nós precisamos, Paulo, hoje tem uma demanda de 8.470 vagas de creches, CMEIs, creches, para as mães de família deixar os seus filhos em mãos seguras e poderem ir trabalhar. E nós vamos criar um programa que a gente possa criar um mecanismo, porque se a prefeitura for construir, for contratar funcionários, isso demora muito. Eu quero fazer um programa com as entidades de classe, com os clubes de serviço, com as igrejas, com a prefeitura também, onde a gente possa também fazer com que vários prestadores de serviço possam prestar esse serviço com qualidade e a prefeitura faz o processo de acompanhamento disso, né? E nós pagamos pelo serviço prestado também. De forma que desafios, necessidades tem muito. Nós queremos deixar a Aparecida de Goiânia com as suas ruas 100% pavimentadas. Então seria a prioridade zero nesse momento, além dessa parceria, se eu conta, a pavimentação de toda a Aparecida de Goiânia. 100% pavimentada, suas ruas habitadas, todas recapeadas, iluminação, isso se traduz em segurança, mas retomar também o programa de cidade inteligente, com ampliação das câmeras de vigilância. Eu estava vendo você falar de segurança aqui, sim. A segurança melhorou demais no nosso estado, o governador Ronaldo Caiado faz um trabalho extraordinário, mas
Precisamos avançar lá em Aparecida nesse sentido. E lá tem o centro de monitoramento, que é fantástico, Paulo, fantástico. E nós vamos ampliar, vamos trabalhar isso, unindo todas as forças de segurança, né? Inclusive a nossa guarda municipal, que é valorosa, que é aguerrida, que trabalha muito, para que nós possamos, juntos, entregar mais segurança à população também. Agora, pré-candidato, vamos falar aqui. Uma coisa, a gente falava do legado do Maguito em Aparecida de Goiânia. O senhor, quando se apresenta, foi deputado por 2 vezes e atuou naquela área. Mas para muita gente, as pessoas estão aí tentando assimilar, né? O Leandro Vilela tem essa relação. De que forma o senhor pretende trabalhar o nome do senhor com o apoio do governo do estado? Tem o apoio também do atual prefeito, do Vilmar Mariano, mas de que forma o senhor pretende fazer essa transferência, conseguir o apoio no legado que o Maguito fez durante esse todo tempo para o senhor agora convencer as pessoas que o senhor tem condição de assumir a Aparecida de Goiânia? Ô Paulo, é com a história que eu tenho. É preciso que as pessoas, e o processo político é para isso, é para que as pessoas possam analisar o nome de cada um. Né? E é nesse contexto, analise o nome do concorrente, analise o nosso nome, as nossas práticas, as nossas condutas, os nossos princípios e valores. Princípios, valores e caráter são coisas intransponíveis. Eu não aceito que isso possa ter uma mudança. Né? Quer dizer, eu sou assim e eu recebi isso de berço, Paulo. Então, esse é o Leandro Vilela que está se apresentando e que quer governar e que vai governar esta cidade com responsabilidade, com carinho e com muito amor. Só tem uma forma de dar certo, Paulo, é com amor. É com amor. E eu não poderia, de forma alguma, desonrar a história e o legado de Maguito Vilela, desonrar o Gustavo. O Vilmar, você disse, ele ainda está sob avaliação. Tive uma conversa com ele, estou conversando com ele. Porque seria um apoio importante nessa caminhada, né? Extremamente, muito. É um homem valoroso. Eu disse a ele, eu gosto da pessoa dele, do Vilmar. Não é só da cadeira, prefeito, porque cadeira passa para todos. Eu já passei como deputado federal, daqui a pouco passa por outro, e assim a vida segue. O importante, Paulo, é nós deixarmos a nossa marca, a nossa história, o nosso legado honrado. E aí, é preciso que as pessoas aqui façam essa avaliação. E o processo político que se inicia agora, a partir das convenções no 5 de agosto, sim, é para isso. É para isso. Então, assim... Até agora, lá o jogo também pode mudar para muitas coisas. Pode mudar. Sabe por quê, Paulo? Eu vou lhe dizer uma coisa, né? Eu faço política desde criança, porque eu tenho uma história com o Maguito, que é irmão da minha mãe, que eu já disse que é meu tio, mas eu faço isso desde criança. Então, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma família, né? Eu tenho berço e eu não vou, sinceramente, rasgar tudo isso que construí na minha vida. Veja bem, como eu disse a você, eu quero conquistar consciências, não quero comprar consciências, não vou fazer isso. E isso, infelizmente, é uma prática antiga que estão tentando retornar à Aparecida. Este não é o caminho. Se nós criticamos homens públicos que não são corretos, que não são decentes, que não fazem isso, que não lutam pela cidade, nós vamos permitir isso? Então, assim, essa avaliação é a sociedade que vai fazer, o eleitor que vai fazer. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, Paulo. Eu não sou um homem de capinar sentado. Eu sou um homem de trabalho, da luta, do empenho, de ver as coisas avançando, evoluindo, né? E quero dizer a vocês, né, que é assim que eu vou me portar, assim que eu vou me comportar, é assim que vocês vão me ter como prefeito, governando essa cidade e se transformando na maior e melhor cidade para se viver neste estado. Tem que ser a cidade número um, porque essa cidade é valorosa. Nós não podemos, Paulo, permitir em que Aparecida retroaja a um passado obscuro, aonde era conhecido como uma cidade dormitório, Paulo, antigamente, antes de Maguito. Então, assim, vamos avançar. É daqui para frente. É assim que nós haveremos juntos de construir aquilo que nós desejamos. Então, é isso. O nosso nome vai estar sob avaliação de toda a sociedade. Leandro Vilela, pré-candidato à Prefeitura de Aparecida, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente espera receber o senhor aqui depois das convenções como candidato de fato para a gente poder fazer uma sabatina. Paulo, eu agradeço a você muito pela oportunidade, de olho na política, TV Band. Eu quero agradecer e cumprimentar todos os seus colaboradores, a todos os prestadores aqui de vocês, agradecer ao amigo Gilson, deixar um abraço a ele. Quero também dizer aqui do nosso compromisso com a imprensa verdadeira, com a imprensa de olho na política. Isso é importante, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, porque nós não podemos permitir que pessoas se transformem de lobos vestidos de cordeiros, de pele de cordeiro. Tá aqui seu cordeirinho, o cordeirinho tá aí. Né, Paulo? Então, é isso aí.
né, para que nós tenhamos a responsabilidade e o compromisso. Eu acho que todos nós precisamos ter ideal, amor, luta e entregar aquilo que, como fez Maguito Vilela, como fez Gustavo, como está fazendo o Vilmar. Esse, para mim, é um time grande, é um time de pessoas que tem a determinação, a coragem, e eu vou, se Deus quiser, poder honrar. Obrigado aos telespectadores, obrigado a todos que nos ouvem, obrigado a você pela oportunidade mais uma vez. É isso, gente. Ó, e o nosso De Olho na Política volta na quinta-feira que vem. Você vai acompanhar aqui durante a semana, eu anuncio para você quem vem por aí em mais um De Olho na Política. É isso, gente. Ó, obrigado a você que está mandando a sua mensagem. O povo está aqui na tela do nosso Band Cidade. Você pode mandar a sua mensagem também. Tenho que te lembrar que nós temos R$300, trezentinho, viu? Em grana viva, para você que está acompanhando o nosso Band Cidade, porque é o Pix do Carneiro. O povo está aqui. Obrigado a você que está participando. A Fernanda Oliveira. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Que seu dia seja 100% abençoado. Quero ganhar esses 300 do Pix do Carneirinho. Sou a Fernanda de Jataí. Olha o meu almoço do dia. Mas tá bonito, hein? Enche a tela aí pra gente ver. Que é isso, rapaz? Olha isso. Eu vou te contar uma coisa, um abraço pessoal de Jataí, obrigado pela audiência, o povo tá aqui de olho no nosso Band Cidade. Tem mais gente, obrigado a você que participa, Dona Mônica, Dona Mônica, boa tarde Band Cidade, olha o prato, esse também tá bom, hein? Isso é a cara da salada que a vovó fazia, bota na tela, rapaz, um repolhozinho, um arroz, um feijãozinho, uma farinhazinha pra dar aquela quebrada. Obrigado a você que tá de olho. Né, isso é bom demais, né? Valeu, obrigado, tem mais gente aqui na tela, o Antônio Lopes, boa tarde, tô ligadinho no Band Cidade, quero esse Pix do Carneiro, Antônio Lopes do setor Novo Horizonte, obrigado, meu irmão. Tem mais gente aqui ó, acompanhando. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua foto. Fique à vontade para interagir com a gente. Quando você participa, o nosso programa fica muito melhor. Tem mais gente? Tem mais. Olha isso. Terezinha do céu. Mas tá bonito, hein? Tá rolando a feijoadinha aí, Terezinha? É isso, é? Hein? Olha lá. Tem um couvezinho e tal. Muito obrigado você que participa com a gente. Meu povo, R$300 em grana viva para você já no nosso Carneirinho. Oi, liga para mim no Pix do Carneirinho. Sou o Igor Fernando Dutra, falo de Jataí, Goiás. Olha aqui, o meu setor já tem 3 dias sem água. Falta de vergonha da Saneago. Falo do Alto das Rosas. Alô, pessoal do Alto das Rosas. Aí, ó, 3 dias... Aí não dá, hein, gente? 3 dias sem água, não dá pra ficar sem água, tá? Não dá. Vamos fazer o seguinte, 1h07. Obrigado a você que tá aqui de olho no nosso Band Cidade. Vamos falar sobre violência doméstica. O assunto é sério, porque um homem foi preso depois de abusar da sua companheira, né, e denunciar aí, ela acabou denunciando por ter agredido com uma chave, uma ferramenta, uma chave cano. Eu conto cada história aqui, gente. Ela foi atingida na região do tórax e tudo por um motivo fútil. A Patrícia Santoro vai contar essa história pra gente ao vivo aqui no Band Cidade. Patrícia, os detalhes com você. Vamos lá. Paulo, foi a própria vítima que acionou o 38º Batalhão de Polícia Militar para denunciar o companheiro que teria então cometido essas agressões, inclusive utilizando uma ferramenta, uma chave de cano para atingir ela na região do tórax, ou seja, bateu nela com essa ferramenta, uma ferramenta pesada, né? E utilizou aí para cometer essa violência. Ela então se vestiu de coragem aí, chamou a polícia chegou até o local e conduziu tanto a vítima quanto o autor para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Lá ele recebeu voz de prisão, já foi encaminhado para a Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. E mais uma vez, infelizmente, a gente traz aqui o assunto, né? Violência doméstica. Mas e você tem falado também várias vezes aqui durante o programa, Paulo, a gente sabe que são situações delicadas, nós não fazemos ideia a qual tipo de pressão e ameaça que essas mulheres são submetidas, além da violência física, a violência verbal, a violência psicológica. Mas em casos como esse, é tão importante que seja feita a denúncia para que a polícia chegue até esses autores e que a justiça seja feita, né? Inclusive outras pessoas, vizinhos, familiares que presenciarem esse tipo de atitude do parceiro em relação à companheira, qualquer situação de violência, deve também fazer essa denúncia.
Volto com você, Paulo. Obrigado, Patrícia. Gente, é impressionante como é que esses casos se repetem, como é que as histórias acontecem todos os dias e a gente mostra aqui mais um covarde, né, preso por agredir a companheira. Tomara que ele fique muito tempo, que ele repense. Se bem que, e aí cada um tem uma opinião, eu acho que o cara que tem esse tipo de comportamento dificilmente melhora, mas enfim. Ó, o governo apresentou alguns dados da segurança durante a semana e entre esses dados está uma redução de 37% no número de feminicídios. Para falar sobre esses números, a gente está recebendo aqui no estúdio a Major Dirlene do Batalhão Maria da Penha da Polícia Militar. Major, obrigado por ter atendido o convite para a gente falar de um assunto tão importante. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, poder estar falando um pouco sobre a questão desse combate à violência, que é tão importante a gente difundir, que as mulheres conheçam as ações que o Estado hoje tem nessa área que é tão importante, né, que é a proteção das nossas mulheres. Major, mais cedo nós batemos um papo na rádio e eu falava sobre esses números, né? A gente tem o número de 37% na redução dos feminicídios. É claro que a gente não queria que tivesse nenhum, né? Mas diante do nosso cenário, esse número é um número que a gente pode comemorar? É positivo? É um número positivo porque se a gente pegar os históricos, né, a gente não tinha até então uma redução, né, do feminicídio. E hoje a gente está, assim, comemorando porque mostra que a Polícia Militar, que o Estado de Goiás está realmente no caminho certo no combate à violência contra as mulheres. Agora é o seguinte, para quem está em casa acompanhando a gente, eu falei isso no rádio e falo agora, eu imagino que mulheres que estão num ciclo de violência estão assistindo o nosso programa. E eu gostaria que a senhora falasse sobre esse trabalho feito pelo Batalhão Maria da Penha, que vai muito além de atender uma ocorrência, né? É uma rede de proteção para essas mulheres. Sim, hoje a gente tem o Batalhão Maria da Penha, ele atua principalmente com essas mulheres no pós-violência, onde a mulher ela é encorajada a fazer essas denúncias. Porque a mulher ela não teria coragem de fazer no sentido que ela, após a denúncia ela ficaria sozinha. Quem que vai me amparar após essa denúncia? Então aí entra o Batalhão Maria da Penha apoiando essa mulher e levando principalmente acolhimento para essa mulher, para que ela se sinta acolhida. E aí nós vamos, através da rede que hoje o Estado de Goiás tem, levar essa mulher para os programas sociais voltados para as mulheres vítimas de violência, garantir a segurança dessas mulheres através do acompanhamento efetivo dessas medidas protetivas, para que essa medida protetiva não seja apenas ali um papel, né, uma decisão judicial que é um papel sem eficácia, mas a gente faz valer, faz ter eficácia essa medida protetiva e leva ali para os outros entes da rede também. Então, é muito importante o papel do batalhão nesse sentido de garantir essa mulher essa segurança para que ela realmente faça essas denúncias e sinta segurança e também manter essa denúncia, não apenas denunciar, mas manter. Isso é importante, porque assim, eu já ouvi muita gente falar assim, mas também não adianta nada a medida protetiva, então você consegue entender o quanto a gente evoluiu nisso? Porque o Batalhão Maria da Penha faz esse acompanhamento. Essas casas que eventualmente tiveram violências registradas e uma mulher, por exemplo, tem uma medida protetiva contra esse homem, a polícia já faz esse monitoramento. Isso. Uma outra questão a gente sabe que o atendimento a essas vítimas é um atendimento especial, né? Porque para lidar com uma mulher que passa por uma violência dessa, tem que ter sensibilidade para entender o que está acontecendo. E eu acho que a gente evoluiu nesse quesito também, demais, né, Major? Quem faz? A gente hoje, primeiro, só pontuando que hoje a Polícia Militar, aqui no estado de Goiás, a gente tem esse atendimento especializado nos 246 municípios. Então, não é só aqui em Goiânia que a gente tem um atendimento Maria da Penha especializado para essas mulheres. Seja na zona rural, seja na zona urbana, as mulheres no estado de Goiás têm um atendimento especializado, principalmente por uma policial feminina. Então, quem vai até esse atendimento é uma equipe mista, vai um policial masculino e a policial feminina. O policial masculino, no momento do atendimento, ele faz a segurança do perímetro, mas é a policial feminina que vai ali conversar com essa mulher, para que ela se sinta à vontade a falar o que aconteceu, a expor os sentimentos dela, que ela não venha se sentir constrangida a ter que relatar ali todo o acontecimento para um policial masculino. Então, é a policial feminina, naquele momento, o papel principal daquele atendimento. E também fazer com que essa mulher não venha ser vítima novamente. Porque a mulher ela consegue entender que aquilo que a outra está sentindo. A gente sabe que muitas vezes o tapa ele dói menos do que uma agressão verbal e a policial que está fazendo esse atendimento, inclusive nesse ano de 2024 nós formamos mais de 200 policiais para esse atendimento especializado, inclusive uma turma só de policiais femininas para fazer esse
atendimento que possa levar à segurança, mas, como eu disse, principalmente o acolhimento. Então, o papel da policial feminina é importante demais nesse atendimento a essas mulheres. Agora, Major, eu também queria falar de outro ponto importante, que muitas mulheres que estão nesse ciclo de violência não têm consciência, é que existe possibilidades fora desse ciclo de violência, sim, porque muitas mulheres estão presas nesse ciclo por conta de ter uma dependência financeira do marido. Então, sei lá, a mulher tem filho, depende desse agressor para poder manter a casa, e de repente, se esse cara vai preso, ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Existem programas sociais que recebem essas mulheres para poder encaminhá-las? Isso existe. Hoje, a gente tem as políticas públicas voltadas, porque hoje o enfrentamento à violência doméstica ela não é uma questão só policial militar, é uma questão social. E aí entra o governo do estado de Goiás com seus programas sociais. A gente tem o Goiás por Ela, que é transferência de renda para essa mulher, que tem medida protetiva. Então, durante aí 12 meses, essa mulher vai receber um valor do estado para que ela possa se manter e manter seus filhos. Tem um programa que é o aluguel social para que essa mulher possa sair daquela residência e fixar uma residência ali com seus filhos. Programas que levam essa mulher à qualificação. Então, tem na Secretaria da Retomada, na própria Secretaria de Desenvolvimento Social, nas sedes, tem programas de curso para qualificar profissionalmente, onde essa mulher termina os cursos, já recebe ali um incentivo financeiro para iniciar seu próprio seu negócio, né, seu próprio empreendimento ali, para fazer com que essa mulher saia do ciclo da dependência financeira, que é das amarras que leva ela a ficar no ciclo da violência. Então, assim, não adianta a gente falar para a mulher sair do ciclo da violência, a gente não dá condições. E é essa condição que a gente entendeu que deve ser ofertada, e aqui no estado de Goiás a gente está fazendo essas ofertas. E aí, quando a gente fala para se libertar desse ciclo de violência, a gente volta naquela questão de que a culpa nunca é da vítima. Não dá para colocar a culpa na vítima. Mas a mulher também apanhou, e aí volta pro cara. A gente não entende o que se passa dentro de cada lar, é por isso que essa questão é sensível e tem que ser tratada individualmente. Mas, já para a gente fechar, eu queria que a gente falasse especificamente para as mulheres que nos assistem e que, por um momento, passam por um ciclo como esse, ou às vezes não sabe quando procurar ajuda, porque às vezes tem alguma coisa que incomoda ela, ou alguma coisa que ela tem medo, ou uma situação que ela se vê difícil, mas ela não sabe. Será que eu já posso procurar a polícia? Será que eu devo? Quando é que esse alerta é acendido? A gente entende as dificuldades dessas mulheres, a fragilidade delas, né? Essa dúvida dela poder falar, será que eu vou denunciar ou não? A gente entende, mas a gente sempre orienta, procure. Hoje as medidas protetivas não é um processo de ampla defesa. A voz da mulher naquele momento da solicitação é a única ouvida. Então, se a mulher chegar lá na delegacia da mulher falando que aconteceu aquele fato, vai ser encaminhado para o judiciário. O judiciário goiano está concedendo a medida protetiva apenas com o depoimento da vítima. Então, se dando credibilidade ali para as mulheres têm que identificar naqueles relacionamentos que a partir daquele momento que ela não está mais confortável, a partir do momento que ela entendeu que aquele relacionamento já ultrapassou aquela barreira, ela deve denunciar. A mulher não está mais sozinha nesse processo de denúncia. A gente tem um aplicativo Mulher Segura que ela não precisa mais nem ligar no 190 para fazer a denúncia. Isso é importante. Quais são os canais? Esse aplicativo Mulher Segura, ela pode baixar já no celular dela, tanto iOS quanto Android, e ali ela basta um acionamento que a viatura, qualquer viatura da Polícia Militar que estiver próximo dela, vai chegar na tela do Copom entendendo que é uma violência contra a mulher e tem prioridade de atendimento, então essa viatura já vai para essa mulher. Então, é um atendimento muito rápido, que ela não precisa explicar onde ela está para o atendente, o que está acontecendo, basta acionar o aplicativo. Então, toda mulher tem que ter ali no seu celular o aplicativo Mulher Segura, e essas mulheres entender que a violência começa, e o feminicídio, nessas pequenas violências. Então, ela tem que denunciar logo do início, para que não se evolua e chegue num feminicídio. E por isso que nós estamos tendo redução, porque as mulheres estão sendo encorajadas a denunciar logo as primeiras violências. É isso. Major, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado para falar de um assunto tão importante. Espero recebê-la aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço. Coloco sempre a Polícia Militar, o batalhão, as patrulhas do interior do estado à disposição de toda a população e que nenhuma mulher se cale diante da violência. Estamos à disposição. Assunto importantíssimo. 1h18, vamos fazer o seguinte? Você que está aí, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu vou situar você sobre o nosso Pix do Carneirinho, que são R$300 em grana viva, você mandando a foto do seu prato, e tem muito mais notícia para você. Agora, 1h18, eu estou esperando você com o prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.